Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades, digamos, do mundo. Esse programa também é transmitido pelo Facebook. Entrando agora, por exemplo, no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você assiste ao nosso programa e não apenas assiste ao nosso programa, mas participa do nosso programa. Pode interagir conosco, enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer. E a gente sempre está estimulando você a fazer isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa edição do Opinião Cidade. E essa participação do público, das perguntas, etc., é muito bacana e cresce muito o interesse quando a gente trata, sobretudo, de assuntos relacionados com a saúde e com os bons hábitos das pessoas. É o caso de hoje. Estou tendo a honra de receber aqui no estúdio as doutoras Lígia Previato, embriologista pós-graduada em alimentação funcional, e a doutora Ana Valéria Ramires, nutróloga. Que bacana a presença de vocês aqui para a gente estar conversando sobre isso. O gancho nosso aqui é porque nós estamos em mês de outubro. Outubro rosa é o mês de que se conscientiza as mulheres sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama. Mas a gente sabe também que hábitos alimentares têm muito a ver com câncer de mama e não só com câncer de mama, com outros tipos de cânceres também, com outras patologias. Quer dizer, a alimentação traz muito problema e acho que aí tem alguma coisa, o mínimo que cada um de nós pode fazer por nós mesmos é se alimentar corretamente, adequadamente, né? É isso mesmo, não é isso? Doutora Lígia, muito obrigado pela sua presença em nosso programa, doutora Ana também. E aí, como é que a gente pode orientar as pessoas a se alimentarem adequadamente? Que tipo de alimentos podem atentar contra o bem-estar e a saúde das pessoas, a ponto de levá-las, inclusive, a patologias graves, o câncer, por exemplo, né? Obrigado pela presença. Vamos começar com a senhora? Pode ser assim. Obrigado, Rei. Boa tarde, primeiramente. Obrigada pela oportunidade de a gente estar falando de um assunto muito importante, né? A doutora Ana Valéria é nutróloga, ela pode falar melhor do que eu nesse assunto com relação à alimentação, mas eu acredito que a alimentação é a base de tudo, é o início, é aquilo que a gente pode fazer, está na nossa mão, está na nossa condição, nas nossas escolhas, né? Existe uma frase muito sábia que eu ouvi uma vez de um professor, e ele diz assim: desembale menos e descasque mais. E é tudo muito mais simples, muito mais fácil e muito mais saudável. O nosso alimento pode ser nosso remédio, dessa famosa frase que foi dita lá nos nossos primórdios, né? E é tão atual. A gente, com uma alimentação industrializada, com crescimento, né, de alimentos industrializados, e inclusive hoje são alimentos muito mais baratos, e infelizmente nesse sentido faz com que as pessoas consumam mais, só que quanto vale uma saúde, né? Porque são alimentos baratos, porém que causam grandes problemas à nossa saúde, né? A doutora Ana pode falar melhor disso, e como nutróloga, mas a minha opinião e o que eu vejo também dos nossos pacientes lá na clínica que chegam para a gente, inclusive para engravidar, né? São pacientes que às vezes têm uma alimentação muito inadequada e tem todo um comprometimento orgânico e celular. Então imagina o que está acontecendo com a divisão dessas células diante desses alimentos cheios de agrotóxicos, esses alimentos que não têm, cheios de químicas, né? E influenciando diretamente o DNA das nossas células, podendo provocar até o câncer. Doutora, só mais uma pergunta. As pessoas muito comumente, muito recorrentemente, comentam o seguinte: gente, mas está aumentando muito o caso de câncer. Tem pessoas aqui, eu conheço um ali, conheço um ali, conheço um ali. Claro que isso tem a ver com a alimentação inadequada, né? Sim, já tem estudos que provam, né? Inclusive, associação de câncer com jovens, né? Porque o câncer é uma doença que vem com o avançar da idade, ele está relacionado a isso. O diagnóstico está melhor, mas as pessoas estão envelhecendo, né? E ao envelhecer existem os erros de divisão celular. Mas a gente começa a observar o câncer nas pessoas jovens. E aí, tirando o fator genético, que existe um fator, né, importante genético, tem o fator da alimentação, do estilo de vida. Sem dúvida. Né? Doutora Ana Valéria, agradecendo também a sua presença, a dica de ouro que a doutora
Lígia passou aqui pra gente aquela lá, como é que é? Descasque menos, desembale menos, desembale menos e descasque mais. Não é minha frase, Sim. mas é uma frase muito sábia, Alguma né? coisa semelhante eu ouvi também, fala assim, que remédios, medicamentos você não compra na farmácia, nem todos se compra na farmácia, compra também na feira livre ou no supermercado. É muito importante as pessoas terem consciência disso. Obrigado pela presença. Isso. Muito obrigada pelo convite. E exatamente isso que a Lígia acabou de falar. Descasque mais, descasque uma banana e desembale menos um pacote de bolacha. Aliás, vai ser mais fácil, inclusive mais gostoso até descascar a banana. Isso, e é mais saudável, mais barato. Sem dúvida. E você tem a sua saúde, porque também, aproveitando o que a Lígia já falou, o seu melhor alimento é o seu melhor remédio. O remédio, ele só está ali para te dar uma ajuda, mas a sua alimentação, claro. Veja bem os nossos avós, tão saudáveis que eles sempre foram. Não tinha nem gripe, nada, era mesmo assim, e trabalhavam, andavam a pé, um estilo de vida que nós fomos modificando e tanto adoecendo. Então hoje o que eu vejo? As pessoas buscando um estilo de vida saudável, ainda bem. Isso é um aspecto que eu estava conversando aqui antes da gente começar com a doutora exatamente sobre isso, né? As pessoas parecem que estão melhorando um pouco, ainda estamos longe de chegar. Nós estávamos comentando agora, tem gente que ainda fuma, coisas absurdas, né? Tem gente que abusa, por exemplo, do álcool, né? O etilismo é um problema também, né? Leva a complicações, não é isso, doutora? Exatamente, leva. Porque nós temos visto um alto índice de alcoolismo em jovens que estão aprendendo a beber muito cedo. Esse alcoolismo, o que ele provoca? Um problema cardíaco. Será que essa mulher também, que está bebendo muito, não pode ser um gatilho para um câncer de mama? Então, uma série de fatores para você buscar um estilo de vida saudável. Atividade física, que hoje, graças a Deus, deu um boom. Todo mundo querendo fazer a corrida, participar de um grupo de bicicleta, ir para academia, fazer atividade física ao ar livre, que nada mais é do que, falo novamente, os nossos avós que caminhavam. Já faziam isso para trabalhar, faziam isso para trabalhar, exatamente. Iam de bicicleta ou mesmo a pé e buscavam os filhos na escola a pé, supermercado. E isso é o que nós estamos resgatando. Quando eles iam de carro, doutora, eles não tinham nem aquele dispositivo eletrônico que levanta o vidro do carro. Exatamente. Tinha que ter pelo menos mover a manivela. Hoje nem isso mais. Hoje nem isso. Imagina, o controle remoto da TV, não tinha. Levantava para ir mudar o canal. Hoje não, fica sentado com um pacote de batatinha frita, pipoca e mudando o canal. Então, as mudanças que nós estamos pagando um preço muito alto por isso. Doutora, qual é o papel de pais, né, de pais e mães, claro, na educação dos filhos em relação a isso, né? Muita da responsabilidade passa pelos pais. Outro dia eu vi uma cena num supermercado, uma mãe com uma garota, imagino que filha dela, menorzinha, né? Abrindo a bolsa, enquanto na fila do caixa, abrindo a bolsa ali, pegando alguma daquelas sacolinhas cheias desses alimentos prontos aí, que é porcariada, na verdade, né? Sim. Então, a própria mãe estimulando aquilo. Isso é uma coisa que deve chegar muito nos consultórios de vocês. Deve chegar... Chega. É o exemplo que nós temos em casa. Os pais que ensinam, porque as crianças, elas vão aprender a tomar água, que o pai e a mãe estão tomando, ela vai aprender a tomar refrigerante. Isso. Então, é o exemplo que nós damos para os nossos filhos. Como, por exemplo, hoje em dia eu tenho atendido algumas adolescentes e adolescentes me procurando por perca de peso que os pais têm levado para poder ajudar. Gente, tem que mudar o contexto da família. Tem que começar lá em casa. Como é que vai mudar um contexto de uma atividade física ou uma alimentação de um adolescente se os pais comem errado? Judiação. Tem que mudar a criança da família, então? É uma situação bem complexa. O pacote é grande. Sem dúvida. E vai expondo cada vez mais, desde cedo, essas crianças, esses jovens, a produtos químicos, né, que não são naturais, né? E é por isso que a gente começa a observar também essa incidência alta de doenças, inclusive o câncer, né? Um dos fatores, inclusive, é esse. E também a alimentação cheia de veneno, cheia de agrotóxico, né? Hoje o Brasil é o campeão mundial no uso de agrotóxico. E para você ter uma ideia, nós ingerimos em torno de 7 litros de veneno na alimentação por ano, por pessoa. Né? Então, além de ter todos os produtos industrializados,
os produtos naturais, né, que são considerados naturais, estão acrescidos desses venenos. Sem dúvida. Né? Então não é só o fato de tomar um refrigerante a cada, sei lá, como minha avó fazia, minha mãe falava, era só no Natal, né? Exatamente. Claro que fazia menos mal, né? Então, né, você ter esse prazer, sei lá, num deleite aí da indústria, mas está expondo a todo momento a agentes extremamente agressivos. Então, o uso de agrotóxico, ele polui o ar, ele polui a água, ele polui o alimento, e você está o tempo inteiro sendo exposta, né, as pessoas expostas a essa situação, e junto o sedentarismo, junto essa má alimentação, meu Deus, como que a gente vai dar conta, nosso organismo vai dar conta de metabolizar tudo isso sem se alterar, né, genes, sem se alterar divisões celulares? Então, é complicado. A doutora Lígia estava me confidenciando antes da gente começar aqui, que é uma fã dos alimentos totalmente livres de agrotóxicos, etc. Sou muito As pessoas que estão nos vendo em casa, hoje já existe a disponibilidade de oferta para se conseguir isso a hora que quisesse, a um custo razoável, é isso, doutora? Como é que é isso? Em primeiro lugar, com relação ao custo, é o que eu sempre falo. Quanto vale a saúde? Vai ser mais barato do que qualquer remédio. Muito mais. Você vai adoecer menos, vai gastar menos com remédio e o prazer é muito maior, porque o sabor do alimento orgânico, ele é diferente, viu? E sim, é super acessível hoje. A gente vê, graças a Deus, pequenos produtores resgatando isso que a doutora falou, né, fazendo esse resgate do exemplo dos nossos avós, dos nossos bisavós, né, de fazer o cultivo sem veneno. Então, nem em áreas tão grandes, mas isso já está se expandindo, né, para grandes fazendas. Então, o custo está ficando menor e está super associado. O trabalho agora, feito em 2017, mostrando a exposição de agrotóxico, tanto para quem trabalha no campo, quanto para quem ingere o alimento relacionado a câncer de pulmão, de estômago, de intestino, câncer de mama. Eu acho que é a primeira saída, e você mudando a maneira como você vê a sua alimentação, é uma maneira de você se gostar, de você se preservar, de você se cuidar, e você vai cuidar de tudo o resto. Você vai mais ao médico, né, para prevenção, você vai fazer mais atividade física, porque está tudo relacionado à saúde, só tem que fazer sentido, né, para as pessoas. Doutora Ana, as pessoas também com alguma frequência citam assim, meus avós, meus bisavós, tinham o hábito de comer, em geral eram europeus, por exemplo, e tinham o hábito de comer linguiça frita logo de manhã, etc. E não fazia mal, fazia o arroz com banha de porco, etc. Claro que era diferente, né? As pessoas, isso que a senhora falou agora há pouco, as pessoas tinham alguma atividade física, porque trabalhavam fazendo, não precisava fazer nenhuma prova pedestre para fazer atividade física, fazia mesmo, né? Exatamente, é o que eu acabei de citar. A mãe ia levar e buscar o filho na escola a pé. Então, ela já tinha essa atividade física, arrumando a casa, lavando a roupa, sempre se exercitando. Do que as pessoas hoje, como eu acabei de citar, do controle remoto comendo a batatinha frita. Meu Deus do céu. E outra coisa, desculpa, fazendo um parênteses, mas, por exemplo, o porquinho não comia milho transgênico. Né? A alimentação dos animais não tinha essa alimentação geneticamente modificada que hoje nós temos. Então, era também diferente a banha de porco. Eu sou vegetariana, não como, mas... exatamente. Não estou fazendo nenhuma apologia, não. Mas, de qualquer maneira, é diferente a alimentação que os animais tinham da alimentação de hoje, né? Que estudos já mostram que existe o impacto dentro do nosso DNA o fato dos alimentos serem geneticamente modificados. Doutora, conversar um pouquinho sobre a questão, o seu trabalho também como embriologista, né, no caso de acompanhar a gravidez das pessoas, etc. A alimentação também, não é só no caso do câncer de mama, não. Também pode trazer problemas muito graves para a mulher que quer engravidar, dificuldades para isso. O que pode acontecer e o que deve ser evitado mesmo em relação a... Uma alimentação relacionada, a doutora Ana também sabe disso, né? Muito bem, mais do que eu, mas eu posso falar o que eu vejo lá no laboratório, né? A alimentação inadequada, ela provoca um estado inflamatório no organismo, né? E isso tem um impacto direto nas células reprodutivas. Então, o que a gente observa, o que eu observo lá no laboratório, que além das pessoas estarem postergando um pouco mais a maternidade, não que eu ache isso ruim, mas tem esse estilo de vida inadequado, as células estão inflamadas. Então, ocorrem
problemas na hora de se formar um embrião saudável, né? Dificuldades para implantar não só em gametas, mas de receptividade uterina, alteração de hormônios, né? Elevação de testosterona ou baixa testosterona, elevação de estrogênio, enfim, as pacientes com ovário policístico, o sobrepeso. O sobrepeso já é um fator pró-inflamatório. Então, né? as mulheres que estejam planejando uma gravidez, por exemplo, então, antes disso, elas já podem começar a se prevenir em relação a isso, ou já não dá mais tempo? Devem, inclusive os pacientes que estão passando por tratamento para câncer, né? Devem procurar. Hoje a gente tem esse recurso da ciência, né? Que uma vez diagnosticado um câncer, tem esse recurso de se congelar o óvulo, de se congelar o espermatozoide, às vezes até em pacientes jovens, como adolescentes, se congela o tecido ovariano na mulher, tecido testicular no homem, para posteriormente, após a cura, graças a Deus, a cura está elevada, né? Está acontecendo cada vez mais, a gente fazer a reimplantação desse tecido e ativando as suas funções, e as mulheres também congelar os óvulos para quando tiver a sua cura e desejar ter um filho. Né? Ou seja, doutora Ana, a medicina está fazendo a parte dela e muito bem feita, né? Sim, muito basta bem gente, as pessoas fazerem agora, né? Exatamente. Então, está muito ao alcance das pessoas essa questão da alimentação, essa questão da atividade física, dos maus hábitos alimentares. Sim. Isso é que é importante. Do que a Lígia falou, por exemplo, eu vejo muitos pacientes com sensibilidade ou até mesmo alergia ao glúten. Agora é o glúten. Desencadeiam doenças autoimunes. E pode, por exemplo, desencadear uma alteração de tireoide. Alterando a tireoide pode causar dificuldade para engravidar. Quer dizer, ou mesmo engravidando depois para segurar essa gestação. Então, assim, a alimentação está envolvida com tudo. O glúten não está presente só na manifestação, só na doença celíaca lá, né? Ele pode ter várias outras... De forma alguma, exatamente. Olha como é que é grande o contexto da alimentação. Onde entra nutricionista, entra o nutrólogo, o papel que a Lígia está falando da embriologia, que tanto ela gosta da nutrição, graças a Deus que gosta, e é a favor para fazer essa orientação para as pacientes. Porque, por exemplo, um outro detalhe é o homem com relação ao zinco, que melhora a espermatogênese. O zinco vem de castanha. Então, tudo isso para a gente estar orientando, olha, comer a castanha. Não precisa comprar aquele polivitamínicos que a castanha já tem. A castanha já tem, que melhora seu zinco, já vai melhorar a tua espermatogênese, tudo isso envolvido. A alimentação, uma boa alimentação. E tem um estudo também, né, doutora, estudos que mostram que o glúten do trigo transgênico é um grande, tirando as pessoas celíacas, né, essas intolerâncias, essas alergias que vêm, é em função dessa modificação genética do trigo. É diferente de você ir lá comer uma farinha, por exemplo, ou um trigo que não é geneticamente modificado, né? Então, tudo isso, a indústria foi criando todo esse sistema de aumentar a concentração de glúten para que tenha uma maior produtividade, para que tenha mais liga durante as receitas, e isso tudo, nosso organismo foi criando uma resistência. Sem dúvida. Né? Eu acho que o que existe de mais perigoso em relação a isso é os modismos que aparecem de vez em quando, né? Então, por exemplo, agora parece que o problema de tudo agora é o glúten. Quer dizer, não vai ser o problema de tudo, vai ter problemas, claro, mas para algumas pessoas sim, para outras não, não é isso? Para outras não, exatamente. É isso que tem que saber. A pessoa que tem a sensibilidade ou a alergia ao glúten, a sensibilidade ou alergia à lactose, cada indivíduo precisa ser tratado como único. Ele é único. Não dá para pegar a receita da vizinha, que foi na nutricionista, nem com o Dr. Google, né? Nem do Dr. Google e nem das revistas que temos por aí. Ela pegar a revista ou a dieta e ler para saber, mas não é para seguir uma e outra, porque é individual, tudo é individual. A individualização de cada organismo, cada metabolismo é né? E por isso que existem os nutrólogos que vai fazer uma pesquisa detalhada de funções metabólicas, até podendo identificar algum fator que pode predispor a uma doença como câncer, por exemplo, corrige ali no início, né? Esse é todo o trabalho da doutora, do ponto de vista da medicina, né? Sim. E do olhar holístico, o olhar científico, né? Com exames bioquímicos. E isso é o cuidado que a gente tem conosco mesmo, né? Porque o que a gente quer é viver bem, ser longevo e viver bem. Isso. Né? Graças a Deus, né?
É porque nós temos 35% a genética, 65% é o externo, aquilo que você vai fazer para ajudar ou prejudicar a tua genética. Colocar toda a culpa na genética, não é toda. Não é assim não. Você tem muito que ajudar a sua genética e hoje é o que a Lígia acabou de falar. Com o envelhecimento da população, vamos envelhecer com qualidade de vida. Então isso aí está na nossa mão, né? Eu acho que agora é um momento que nós estamos vivendo de mudança, de busca de qualidade de vida do que nossos avós, nossos pais tiveram e hoje nós estamos correndo atrás para aprender o que eles ensinaram e nós fomos abandonando. Mudança de paradigma, né? Assim a gente agora, espera. Agora é um momento de mudança de paradigma, com certeza. O que deixa a gente confortável, assim, uma boa expectativa é que a gente percebe que muitas pessoas estão tentando se aproximar desse lado, estão começando a olhar com simpatia para essa preocupação, né? Sim. E isso é que é importante, quer dizer, não dá para não ser assim, tem que ser... Está sendo muito divulgado, né? As pessoas que se preocupam com isso são exemplos. E as lideranças que acaba... E as pessoas estão vendo que dá certo, né? E o caminho da saúde é o melhor caminho. Ninguém quer adoecer. Conscientemente, ninguém quer ficar doente. E não tem idade para começar esses cuidados, não é isso, doutor? Porque a gente fala, eu estou ainda com 25 anos, ainda dá tempo, 25 anos nada faz mal, etc. Mentira, né? Faz mal sim. Faz mal sim. É a hora que nasce. A hora que nasce já começam os bons hábitos, os pais ensinando para os filhos. Ou mais ou menos uns 9 meses antes de nascer, né? Exatamente. Começa antes, eu diria exatamente isso. Começa antes. Com a própria nutrição do óvulo, do espermatozoide, a formação de um embrião saudável, depois a mãe se alimentando para amamentar aquele bebê, prevenindo tantas doenças, né? E assim é o caminhar natural. Ou seja, somos o resultado disso tudo, do que comemos, do que ingerimos, na verdade. Do que vivemos, do que sentimos. Isso, tudo isso somos. Está tudo interligado, né? Bacana. Não somos separados. Eu queria agradecer muito a presença de vocês. Infelizmente o nosso tempo já está acabando, é sempre assim, quando a conversa é boa, o tempo acaba depressa. Mas eu queria agradecer muito, sobretudo pela disponibilidade de vocês em orientar as pessoas, ensinar as pessoas a agir bem em favor de sua saúde, em favor do seu bem-estar. Isso é muito legal. Queria agradecer muito e parabéns, tá certo, doutora? Muito obrigada. Eu aprendi muito aqui hoje também, com você e com a doutora. Obrigada pelo convite. Obrigado, doutora. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia. Nosso programa amanhã deve ser transmitido ao vivo, diretamente da abertura da Expo Rio Preto, que acontece amanhã, exatamente no momento do nosso programa. A gente vai estar por lá. Muito obrigado, até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.